Fala pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos para mais uma aula aí de crimes em espécie, dando continuidade ao nosso conteúdo hoje. Nós iremos tratar dos crimes contra a honra, certo? Do artigo 138 ao artigo 145 do Código Penal brasileiro, certo? Peguem a nota de áudio de vocês aí e vamos acompanhando cada artigo. Bem, antes de adentrar nos artigos propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pequena exposição sobre o bem jurídico tutelado, né? No caso aqui, gente, o bem jurídico tutelado, como o próprio nome diz, né, é a honra, certo? E como é que a honra ela é tratada, por exemplo, na Constituição Federal, né? Qual é o nível de importância que esse bem jurídico tem para a sociedade brasileira, né? Reconhecido aí na Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 10, ela traz a seguinte disposição: são invioláveis, ou seja, grifei aí, invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas. Aí tem mais um grifo: assegurado o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente da sua violação. Certo? Então, a Constituição ela já prevê aí, na hipótese, a reparação de natureza civil, né? Por conta da importância que esse princípio tem. A importância desse princípio é tamanha que, durante o processo de absorção da legislação penal brasileira, né, pela Constituição, você teve a manutenção dos crimes contra a honra, né? Então, assim, a honra é um valor tão próprio da sociedade brasileira, tão caro, que além da reparação de natureza civil, existe também a incidência, a possibilidade de incidência de uma reparação de natureza penal também. Porque a gente sabe que, pelo princípio da anterioridade da lei, o crime tem que ser definido por lei. E assim o Código Penal o faz, né? Seu artigo 138 ao 145. A Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual o Brasil também é signatário, ela traz também no seu artigo 11, sabe? Proteção da honra e da dignidade. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra. Aí eu grifei honra. E ao reconhecimento da sua dignidade. Então, mais uma vez, a honra ela é um aspecto absolutamente relevante, né? A nível também internacional. Aí sobre a honra, gente, eu trouxe até aí na nossa nota de aula uma definição de doutrinador, o Munhoz Conde. A honra, desde já, eu adianto que é um conceito muito difícil de você se definir, né? De você definir o que é honra. É algo, não é das tarefas mais simples. Mas aí a gente recorre a algumas manobras doutrinárias para procurar entender, certo? A honra, segundo o autor, é um dos bens jurídicos mais sutis e mais difíceis de apreender do ponto de vista jurídico-penal. Isso deve, sobretudo, à sua relativização. A existência de um ataque à honra depende das mais diversas situações, da sensibilidade, do grau de formação, da situação tanto do sujeito passivo como do sujeito ativo, e também das relações recíprocas entre ambos, assim como as circunstâncias do fato. Veja como é sensível essa situação do resguardo da honra, né? Eu acho que o autor aí foi muito feliz, principalmente nessa passagem. A existência de um ataque à honra depende das mais diversas situações. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está atualmente, né, diante de uma discussão da existência ou não, por exemplo, dentro de uma reunião ministerial que houve, no âmbito da Presidente da República, de um crime, do possível crime cometido pelo ministro da Educação, que teria cometido um crime contra a honra em relação aos ministros do Supremo. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, até porque eu não tive acesso ainda à íntegra dessa reunião e não analisei, né, enquanto professor. Mas o que eu adianto é que a verificação da situação, crime ou não, ela tem que ser feita mediante a consideração desse espírito aqui,
né? Que a existência ou ataque à honra depende das mais diversas situações, da sensibilidade, do grau de formação, da situação, tanto do sujeito passivo como do sujeito ativo. Então, mais do que uma adequação típica de, de uma conduta a um tipo penal, seja ele calúnia, difamação ou injúria, mais do que talvez em outros delitos, é necessário que você proceda com a verificação das circunstâncias que rodeiam aquela conduta, certo? Voltando aqui ao assunto, só para finalizar, o assunto prático, né? Se você pegar, gente, isso, reuniões ministeriais, digo não só no âmbito público, não, reuniões de empresas, de diretoria e tal, você vai ver que ali no calor da emoção, né, muita coisa sai, muita besteira, muito palavrão. Isso é errado? É errado. Você tem que ter o decoro na sua profissão, no seu mundo público nem se fala, mas que é muito próprio desse ambiente. Eu não estou aqui justificando, estou falando de uma realidade que acontece, né? Então é isso, isso tem que ser analisado também, né? Eu estou falando aqui sobre o ponto de vista científico do direito penal, não estou defendendo ideologia, nem bandeira, nem nada, a mim não interessa isso aí, a mim interessa dar a minha aula e que vocês aprendam, tá certo? Então, convém se pensar que a honra, gente, é um conceito que se constrói durante o transcurso de uma vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Fulano de tal passou a vida toda construindo aquela imagem de um comerciante trabalhador, íntegro, que era um bom vizinho e tudo mais, e de repente ele faz uma contratação com o Estado e vem uma pessoa, né, sem nenhuma prova e tal, e passa a imputar a ele um fato criminoso. Ah, fulano de tal, ele fraudou uma licitação para poder contratar com o Estado. Bom, basta que esse fio, né, desencapado aí, ele surja, para que você corra o risco de colocar toda aquela trajetória construída de anos e anos de trabalho seja colocada no nada, né? Na lama, como se diz. Então, daí porque a importância que o ordenamento jurídico penal ele demanda a questão da proteção da honra, né? Então, sem prejuízo, mais uma vez, de um malferimento e de uma reparação no âmbito civil, o direito penal brasileiro também trata de proteger a honra de forma expressa no seu artigo 138 ao seu artigo 145, certo? Bem, a honra é a construção de uma reputação, né? Mas isso é muito genérico, gente. Isso é muito genérico. Então, para poder definir a honra para fins penais, aqui quando eu falo de conceitos, estou falando de conceitos para fins penais, tá? O que a doutrina convencionou em fazer? A doutrina convencionou em dividir a honra em dois aspectos. Você tem a honra objetiva e a honra subjetiva. Ah, professor, para que serve isso? Gente, isso vai servir primeiro para você definir o conceito e segundo para você verificar na situação se você tem um caso de adequação ao delito de calúnia ou ao delito de injúria, por exemplo, ou ao delito de difamação ou injúria. Por quê? A depender do tipo de honra atingido, você vai poder adequar melhor a um tipo ou ao outro, ou a nenhum, certo? Se não houver agressão propriamente dita. A honra objetiva, gente, ela diz respeito ao conceito que o sujeito acredita gozar no meio social, né? O apreço que os outros têm pela pessoa, é aquela imagem social perante a comunidade, não é aquela imagem própria que o sujeito tem dele mesmo, certo? Então, nesses casos aí, você vai ter a honra objetiva protegida nos tipos de calúnia e difamação, porque o que importa, como a gente vai ver, é a opinião dos outros, né? A consumação se dá com a chegada do fato agressivo a terceiros, certo? Diferentemente da injúria, porque na injúria você tem uma agressão à honra subjetiva. E o que é a honra subjetiva? É o apreço que a pessoa tem de si mesma,
né? São os valores que ela atribui a si, que ela acredita ter e tudo mais. Então, no momento que surge uma agressão injuriosa, né, que a honra subjetiva ela é agredida por meio da injúria, não precisa que essa informação chegue até um terceiro, certo? Basta que essa informação chegue até a pessoa injuriada, né? Nessa situação, você já tem o malferimento à honra subjetiva. Então, resumindo, honra objetiva é o apreço social. E a honra subjetiva é o apreço pessoal que se tem. Beleza? Tranquilo. Então, como eu disse aí, a separação do conceito de honra, ela tem uma repercussão, além da repercussão conceitual, uma repercussão prática para verificação da incidência de um delito ou de outro, tá certo? Bem, o consentimento, gente, eu quis trazer aqui a questão do consentimento. No caso dos crimes contra a honra, o consentimento ele é válido ou ele não é válido? Na aula passada a gente discorreu um pouco sobre consentimento e a gente viu que o consentimento precisa, para ser considerado, obedecer a alguns requisitos. Quais sejam a disponibilidade do bem jurídico, consentimento válido e dado por quem é capaz e que seja anterior à ação criminosa. Então, nesse caso dos crimes contra a honra, o consentimento ele é válido desde que ele obedeça esses três requisitos e ele funciona como uma causa supralegal de exclusão de licitude. Essa é a natureza do consentimento, tá, gente? Vocês vão ver algumas doutrinas aí falando besteira, falando coisa errada, que é um excludente de tipicidade. Não é nada disso. O fato continua sendo típico, né? A questão ele não é ilícito por uma questão supralegal, que é o consentimento, tá certo? Então, é um excludente de ilicitude supralegal, certo? Sobretudo, fruto de uma criação doutrinária e jurisprudencial também, não deixa de ser. Beleza? O dolo, gente, uma coisa muito importante, antes da gente entrar especificamente nos artigos. A verificação do dolo aqui, como é que ela deve ser feita? Gente, a gente sabe, nos termos do artigo 18, né, do Código Penal Brasileiro, que a regra é se punir os tipos dolosos. Só se pune a culpa quando? Quando o tipo expressamente assim dispõe. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade da lei penal, princípio da reserva legal, esses princípios que dispõem dessa maneira, né? Então, você não pode fazer uma interpretação em mala parte, uma interpretação acusatória e tudo mais. Então, o dolo aqui é um elemento muito importante também. Por quê? Por exemplo, o tom de brincadeira, a narração dos fatos, a defesa de uma situação, né, de retorquir, de rebater uma argumentação, um tom jocoso, isso não configura, gente, crime contra a honra. O crime contra a honra, cada um deles, a calúnia, a difamação e a injúria, ela tem um dolo específico. No caso da calúnia, é o dolo de caluniar, ou seja, de imputar um fato criminoso a uma pessoa com o fim de ferir a honra. Na difamação, é imputar um fato difamatório, que vá ferir aquela fama daquela pessoa perante a sociedade. Então, a pessoa tem aquela intenção, né? Então, não pode ser no meio de uma mesa de bar, de uma brincadeira, ou a pessoa mesmo narrando um fato de forma científica, enfim. Isso não vai incorrer. Você tem que ter aquele dolo específico. E no dolo da injúria, você tem que ter aquele dolo de ferir a honra subjetiva da pessoa, certo? De forma frontal, de forma precisa, né? Então, não se pune, gente, narração dos fatos, não se pune crítica de maneira objetiva e sincera, não se pune a defesa, não se pune a correção, o ensino, a educação, não se pune a retorquição, né, que é a retorção, na verdade, que é você lhe debater e tal, e nem muito menos o ânimos jocandi, que é a brincadeira entre amigos e tal, e você acaba soltando uma injuriazinha e tudo mais, chamando um amigo seu
de horroroso, de feio, e às vezes até é verdade, mas a pessoa se ofende. Mas fica tudo bem porque ali é uma brincadeira. Mas se você vai com aquela intenção de ferir a honra subjetiva da pessoa, aí você já tem, por exemplo, a injúria, tá certo? Quais são os meios de execução, gente, dos crimes contra a honra? Bom, os crimes contra a honra, a mensagem tem que ser passada, né? A mensagem desonrosa ela tem que ser passada. E ela pode ser passada por modo escrito, falado e por meio de símbolos. Até coloquei aí escrito, né, por meio de papel, falado, né, de forma oral, proferida por palavras de boca e símbolos também, né? Eu coloquei até um símbolo de um chifrezinho aí, que pode vir a ser, por exemplo, um fato difamatório, né? Fulano foi pego com a cicrana e tal, tal, tal. Enfim, basta que a mensagem chegue, independentemente de como, do meio de execução, basta que a mensagem chegue. Então, pode ser falada, pode ser escrita, pode ser por meio de símbolo. Se ela for entendível, já pode ser um meio de execução de um crime contra a honra, tá certo? Vou falar também das imunidades, gente. Existem algumas figuras, né, algumas pessoas que, pela condição que possuem, elas são imunes, né? Agora, essa imunidade, ela é condicionada, né, ao exercício da função, do ofício e naquela situação específica. Por exemplo, você tem a imunidade parlamentar, artigo 27, parágrafo 1º da Constituição. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se a regra da Constituição, e as suas imunidades. Artigo 29. Dentre as imunidades dos vereadores está aí a inviabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e tal. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. A gente viu aí que existe uma imunidade parlamentar a nível de deputado, a nível de vereador e de senador também. Mas para que isso seja válido, nos termos até dos julgados precedentes do STF, a conduta deve ter conexão com o exercício do mandato e ter sido exercida em razão do mandato. Se você está na rua, por exemplo, e é um vereador, e passa uma pessoa e você profere uma injúria, e não uma injúria que não tem nada a ver com a sua função, a motivação que se deu àquela injúria foi algo pessoal, como cidadão comum, você não vai ter aquela imunidade. Agora, se você está lá no palanque com um adversário político seu e você solta um ato difamatório ou uma injúria e tal, aí você vai estar dentro da imunidade, tá certo? Outras imunidades que você vai ter aí, advogados, né? De acordo com o Estatuto da Advocacia, artigo 7º, são direitos advogados, e o parágrafo 2º diz o seguinte: o advogado tem imunidade profissional, ou seja, imunidade de qualquer gênero? Não. Profissional. Por quê? Porque a legislação está assim dispondo. Não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB. Então, assim, primeiro de tudo, você vê aí que, no caso da calúnia, não tem imunidade para advogado, né? Existe imunidade no caso da difamação e da injúria, desde que no exercício das atividades. Por quê, gente? Porque muitas vezes o advogado está lá, eu vou dar um exemplo bem clássico, o júri. O júri, vocês sabem, né? Vocês já assistiram algum filme, vocês já assistiram algum júri, enfim, ou vocês já ouviram falar que o júri tem muito do aspecto teatral. E talvez, de todas as espécies de sustentações orais, lá, senso, né? O júri, por ser marcado pela oralidade e por ter o julgamento pelo conselho lá de sentença pelas pessoas, né? Comuns do povo e tal, o advogado e o promotor, né, eles exercem muito esse exercício teatral, jogo de palavras, jogo emocional, e às vezes sai uma besteira ou outra ali, né? Então,
como ele estava no exercício das suas atividades, do seu trabalho, é, defendendo o seu cliente, ele vai ser imune. Agora, no caso, se ele desacatar o juiz, aí essa imunidade não vale, né? E também no caso, se for, se ele proferir uma calúnia ali, no caso, aí também não vale. E também não vale muito menos, né? Um advogado no meio da rua falar uma coisa que não tem nada a ver com a sua profissão, não está no exercício dela, contra uma outra pessoa e tudo mais. Ele vai entrar no bolo como se fosse qualquer outra pessoa também, tá certo? O Ministério Público também tem suas prerrogativas, né? A Lei Orgânica do Ministério Público, no artigo 41, fala o seguinte: constitui-se prerrogativa dos membros do Ministério Público no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica, certo? Inciso 5. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor das suas manifestações processuais ou procedimentos, no limite de sua independência funcional. Então, tem a ver também com com o seu exercício funcional. Por quê? Quando o promotor ele vai, por exemplo, denunciar, muitas vezes ele carrega na caneta, né? E ele pode vir ali a proferir, até mesmo porque no direito penal ele pode estar imputando uma coisa que não aconteceu, né? Existe esse risco. Então ele está ali no exercício das funções dele, ele está exercendo o seu munus, né? De dono da ação penal, né? De querer, no caso, fazer com que a sua tese prospere, né? A sua tese de acusação. Então, muitas vezes, ele vai exasperar. Então, diante dessa possibilidade de exasperação que está amplamente ligado e tão somente ligado à sua questão funcional de trabalho, existe a previsão legal, né, dentro das suas prerrogativas, previstas em lei orgânica, que ele não vá sofrer com esse tipo de incidência em crime contra a honra, tá certo? E por último, nós temos aí a imunidade dos magistrados, né? Tem a lei complementar número 3579, é conhecida pelo OMAN, né? O artigo 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Gente, para você ser juiz, você tem que ter independência, certo? Porque você vai ter que apreciar um fato. O fato vai ser levado a você. E você não vai, nos termos da lei de introdução às normas do direito brasileiro, você não pode se afastar de dar uma decisão. Então, para isso, você tem que ter uma independência funcional, certo? Você tem que apreciar e você tem que, querendo ou não, dar a sua opinião. Lógico, é uma opinião balizada nas provas dos autos, mas você tem que ter independência, né? Então, salvo nos casos, uma audiência, ou mesmo na escrita, na sentença e tal, ou no meio do despacho, você não, salvo você, no caso de impropriedade ou no excesso de linguagem, você também não vai ser punido por conta de um crime contra a honra ali, porventura, ocorrido, certo? Você não vai, você é imune a essa figura penal, desde que condicionada a essas situações aí do artigo, certo? No caso dos magistrados também. Então, gente, a gente vendo esses fatos preliminares aí que são de suma importância, a gente entra também agora nos artigos propriamente ditos, certo? Eu trouxe aí um esquemazinho, um mapa mental, né? Crimes contra a honra. Aí tem a honra objetiva, né? A reputação, que é perante a sociedade. Aí você tem os delitos de calúnia e difamação. E quando é honra subjetiva, que é a sua dignidade, né? O apreço pessoal, é aquilo que a pessoa acredita que tem de si próprio, você tem o delito de injúria, que incide exatamente sobre isso aí. Tá bom? Beleza. Vamos seguindo em frente aqui e vamos adentrar nos tipos penais propriamente ditos, certo? O primeiro deles, a calúnia. Artigo 138 do Código Penal. Então, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, né? Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala e advulga, que aí é o fuxicador, né, como se diz. É punível a calúnia contra os mortos, certo? E
admite-se a prova da verdade, no caso a exceção de verdade, que a gente vai ver o que é. Salvo se o fato imputado de crime em ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Gente, qual é o bem jurídico tutelado aí? A gente já cansou de falar, né? No caso aí, na calúnia, o bem jurídico tutelado vai ser a honra objetiva, né? Que é justamente aquela reputação do indivíduo perante a sociedade, certo? Você imagine o estrago, por exemplo, da reputação do indivíduo quando ele é imputado um fato criminoso de forma falsa. Poxa, você construiu essa reputação perante a sociedade enquanto trabalhador, por exemplo, durante vários e vários anos. Aí vem uma pessoa e lhe imputa um fato falsamente e um fato criminoso. Você imagine a repercussão em cima da sua honra, da sua imagem, que aquele fato vai vir a ter, né? Então, o direito penal ele vai e incide nessas situações. Sujeitativo, gente, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige nenhuma característica do agente, tá certo? Os inimputáveis, logicamente, não podem ser sujeitos ativos do crime de calúnia, mas podem ser, sim, sujeitos passivos, desde que eles possam compreender, né, a repercussão contra a sua honra, né? Aí eu não estou falando de capacidade civil ou penal, estou falando a possibilidade do inimputável compreender, né? Então, o sujeito passivo vai ser qualquer pessoa, inclusive os inimputáveis, tá certo? Os mortos, gente, não são os sujeitos passivos, né? A honra é um bem jurídico exclusivo dos seres vivos, né? No caso, é a memória do morto, né? É a memória do morto perante os vivos, perante os parentes, que é o bem jurídico que é defendido aí no parágrafo 2º. Lógico que a calúnia contra os mortos ela vai ser punível, está lá no parágrafo 2º do artigo 138. Agora, o bem jurídico não é a honra do morto, é a memória do morto diante das pessoas que ficaram, certo? Geralmente dos seus parentes, tá bom? Beleza? Então vamos seguindo. Outro ponto importante, né? Que é uma dúvida que sempre, vez por outra, surge. As pessoas jurídicas, elas podem ser sujeitos passivos? Gente, isso não é um ponto muito pacífico, né? Não é um ponto, não é um prego batido de ponta virada, como se diz. Existem divergências na doutrina e na jurisprudência. Agora, o engraçado é que o artigo 148 do anteprojeto do Código Penal ele já previa isso. Então, assim, o anteprojeto, ele na minha visão, um manifesto de intenções do legislador, né? Então, ali, você vê, o artigo 148 falava o seguinte: propalar atos que sabem verídicos capazes de abalar o crédito de uma pessoa jurídica ou a confiança que esta merece do público. Então, assim, quem coordenou esse anteprojeto foi o Nelson Hungria, né? Que foi um dos maiores penalistas da história do Brasil e que aí no artigo 148 ele mostrou essa posição de querer punir. Lógico que não foi levado para a versão definitiva do código, mas eu imagino que, até considerando também a forma com que a pessoa jurídica se apresenta hoje na sociedade, que tem uma marca, que tem uma identidade, que tem missão, que tem valores, eu acredito sim, eu me afilio sim à corrente que entende que é punível os crimes contra a honra, né, contra pessoas jurídicas também, certo? Mas isso não é uma coisa pacífica, não, né? Nem na jurisprudência e nem na doutrina, certo? O tipo objetivo, gente, vamos estudar o tipo objetivo aqui. A adequação típica desse delito de
calúnia. Gente, o crime, o tipo fala em imputar. O que é que significa imputar? Imputar, gente, significa atribuir. Atribuir. Acho que a melhor palavra é atribuir. Atribuir um fato definido como crime. Ou seja, vamos lembrar da interpretação estrita do Código Penal. Fato definido como crime. Crime e contravenção são a mesma coisa? Não. A lei fala em contravenção? Não fala. Então, se você atribui a alguém uma contravenção, né, isso pode até vir a ser uma difamação, ou pode vir até a ser uma injúria, dependendo da forma que você falou. Mas calúnia, não. Calúnia tem que ser um fato definido como crime, tá? Outra coisa muito importante, quando você está diante de uma figura típica de calúnia, aquela imputação tem que ser específica, não pode ser genérica. Ah, fulano de tal roubou, ponto. Não. Aí você tem que falar, olha, fulano de tal roubou cicrano. Quando? Tanto. Você tem que, lógico que você não vai trazer todos os detalhes, mas você tem que narrar um fato determinado. Senão você não vai incidir sobre a calúnia, certo? Você pode incidir sobre a injúria, enfim, vai depender. Mas a calúnia, ela pede isso. Né? Ela pede a descrição dos fatos. Ó, como foi e tal, não sei o quê. Aí você fala, fulano de tal roubou a fulana antes de ontem, por exemplo. O fulano de tal, naquela licitação lá que houve, ele ganhou aquela licitação mediante uma fraude no edital. Pronto, aí você tem. Na mesma pena incorre no parágrafo 1º o fuxiqueiro, né? Aquele que propala, replica verbalmente a calúnia ou a divulga. Certo? Então, não necessariamente somente a pessoa que imputou o fato criminoso, mas aquele que ajuda a propagar, ele também incide na mesma pena, nas mesmas penas, né? Por disposição expressa aí do parágrafo 1º. A imputação, gente, para se constituir crime, ela tem que ser falsa, né? A falsidade pode recair sobre o fato ou sobre a autoria, né? Não importa. O dolo, como a gente viu lá no início da aula, é o animus caluniandi, né? Então, exige o fim especial de caluniar, de ofender à vontade, né? De ofender, a vontade de denegrir, desejo de atingir a honra do ofendido, né? Se não for dessa maneira, não tem crime. Certo? Até porque não tem modalidade culposa, ensinar o fim sem querer. Né? Ou tem ou não tem a vontade. Lembrando que tons de brincadeira, narração dos fatos, discussões, enfim, não são aptos a configurar o dolo. O dolo tem que ser o ânimo caluniante, aquela vontade de ir lá e ferir a honra objetiva da pessoa mediante a imputação de um fato criminoso falso, certo? Beleza? A consumação, como é que ela ocorre, gente? Ela ocorre quando chega a um terceiro essa informação, porque como se protege a honra objetiva, você tem a consumação mediante essa chegada da informação a um terceiro, certo? A tentativa. Bom, existem alguns autores que acreditam que a tentativa ela é possível, certo? Olha, em regra, a tentativa ela não é possível nesse caso aqui, né? Pelos meios, pela natureza do delito, enfim. Nos crimes contra a honra em geral, eu acredito que a tentativa ela não é possível. Estou falando isso com base em alguns doutrinadores. O Greco acredita nisso, o Bittencourt também acredita nisso, né? E, lógico, se você, é aquilo que eu falei na aula passada, se você conseguir fracionar o intercrimes, identificar os momentos, identificar uma razão terceira, né, nos termos do artigo 14, que impediu que o autor consumasse aquele delito, lógico, aí você vai ter por força da incidência do artigo 14, você vai ter um crime tentado. Mas, em regra, você não tem esse crime tentado. Em regra, você só tem a consumação ou não do delito. Você não tem a modalidade tentada, né? Pelo menos em regra. Né?
A exceção da verdade. Gente, o que é a exceção da verdade? Gente, a exceção da verdade é a oportunidade que se dá à pessoa que ofendeu a provar que aquilo que ela estava falando era verdade mesmo, certo? Então, ela tem uma natureza de uma defesa, querendo ou não, né? Então, significa a possibilidade que tem o sujeito de poder provar a veracidade do fato imputado, mediante um procedimento especial, que está disposto no artigo 523 do CPP, está previsto lá. Então, tem a natureza jurídica de defesa. Por quê? Porque a calúnia é, por definição, imputação falsa, ou seja, é da essência da calúnia a falsidade da acusação. Mas a pessoa pode provar lá que é verdadeira. E aí você não vai ter um fato típico, não é isso? Porque se pede no artigo a imputação de um fato falso. Beleza? A ação penal. Gente, a ação penal nos crimes contra a honra, via de regra, ela é uma ação penal privada. Ou seja, vai depender de uma movimentação do próprio ofendido, mediante o quê? Mediante o ajuizamento de uma queixa-crime. Vocês vão ver lá em processo penal, né? Eu não sei se vocês já vão ver, eu acho que no próximo semestre, não tenho ideia. Eu acho que sim. Mas vocês vão ver lá que dentre os tipos de ação penal, você tem a ação penal pública incondicionada, né, que não depende de representação do ofendido, ou seja, o Ministério Público ele toma conhecimento daqueles fatos e já dá entrada na denúncia. A ação penal pública condicionada, que requer a representação do ofendido perante o Ministério Público para que aí sim ele possa dar entrada na denúncia. E existe a ação penal privada, que só depende tão somente do ofendido mediante o ajuizamento, não de uma denúncia, mas da queixa-crime, tá certo? E nos termos do artigo 145, os crimes contra a honra, eles somente, o processamento da ação se dá somente mediante a queixa, né? Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Aí não vai ser uma ação penal pública mesmo. Em regra, trata-se de ação penal privada, né, como eu disse. A exceção, gente, tem uma exceçãozinha aí, a súmula 714 do STF. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício das suas funções. Então, se o ofendido, né, se tratar, no caso, de servidor público, né, você vai ter aí na situação a possibilidade concorrente, né, entre a ação penal privada e uma ação penal pública. Beleza? Condicionada à representação, logicamente. Vamos lá. Causa de aumento de pena. Artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer um dos crimes é cometido contra o presidente ou contra o chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, contra pessoas maiores de 60 anos ou portadoras de deficiência, né? Então, e se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dúvida. Então, isso aqui existem situações em razão da pessoa contra quem você comete o crime, né, que você vai ter uma causa de aumento de pena, certo? Beleza? E isso é válido, gente. Isso é válido para a calúnia, a difamação e para a injúria, né? Você pode ver aí a redação que fala assim, né? As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3, né? Então, as penas combinadas neste capítulo dos crimes contra a honra, tá bom? Então, envolve calúnia, difamação e injúria também. Retratação. O querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fique isento da pena. Percebam aí, gente. Retratação só é válido para o quê? Calúnia e difamação. No caso da injúria, não. Não cabe retratação na injúria.
cabe o perdão judicial, que a gente vai ver lá quando a gente for estudar injúria daqui a pouco. Mas a retratação, ela primeiro, ela tem que ser antes da sentença, né? E ela tem que ser nos casos de calúnia e difamação, tá certo? Pedido de explicações é também um procedimento. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Então você vai dar entrada. O pedido de explicações, gente, é como se fosse uma queixa-crime. Ela tem natureza de uma petição, de um procedimento mesmo, que é impetrado pelo ofendido quando ele quer entender. Rapaz, eu quero entender melhor essa situação aqui. Foi contra mim? Você pode se explicar como foi essa situação? É como se fosse uma preparação da queixa-crime, sabe? E se o juiz verificar que realmente houve um fato ofensivo, logicamente, quem ofendeu vai ser punido, né? Beleza? Então é isso. Então vamos entrar na difamação agora, certo? Difamação, artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade, tem aí também. Exceção da verdade somente admite-se se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Ou seja, a exceção da verdade, diferentemente no caso da calúnia, aqui na difamação, ela é o que, gente? Não é uma regra, ela é uma exceção. Ela somente vai ser possível, né, no caso de ofensa ao funcionário público e relativo ao exercício das suas funções, certo? Beleza? Então não é uma regra, como é no caso da calúnia, é uma exceção, tá bom? Bem jurídico tutelado aí também é uma objetiva, né? Até porque você tem aqui difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Reputação quer dizer honra objetiva. Reputação não é a reputação própria. Eu tenho que proteger minha reputação de mim mesmo. Não, eu tenho que proteger minha reputação perante a sociedade. Então, você também tem nessa situação a ofensa à honra objetiva, certo? Bem jurídico tutelado é a honra objetiva. Sujeito ativo também se trata de um crime comum, portanto, não demanda qualquer qualidade ou característica especial do agente. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, e os inimputáveis eles podem ser sim sujeitos passivos, desde que tenham capacidade suficiente para entender, até esqueci de colocar aí, para entender a situação, né? Aí eu coloquei 2 observações aí, gente. Até eu comentei na parte da calúnia, de boca, mas vocês considerem também para a parte da calúnia essa observação 1 aí. A capacidade de entendimento não deve se confundir com capacidade civil nem penal. É, portanto, a percepção pelo inimputável daquele aspecto difamatório que ele está sendo imputado. Se ele conseguir perceber, mas ele não é capaz civilmente, meu amigo, mas se ele conseguiu perceber, ele já é um sujeito passivo, ele já teve o seu bem jurídico agredido, assim, certo? Até porque o deficiente é uma pessoa, mais do que qualquer outra, que deve ser protegido, né? Em todos os seus aspectos, inclusive na honra. Observação número 2. Inexiste previsão legal de difamação em relação à memória dos mortos. Então, você, diferentemente no caso da calúnia, que você tem um parágrafo específico que diz que é punível a calúnia contra os mortos, aqui você não tem. Então, se você não tem, é fato atípico, certo? Não pode ser suprido por analogia para você trazer uma nova imputação em que o artigo não traz. Por quê? Porque no direito penal vige o quê? O princípio da legalidade. Então, quem institui o crime é a norma, é a lei, e não a interpretação, tá certo? Até porque não tem interpretação em mala parte, tá bom? Principalmente nesse caso aí. Pessoas jurídicas podem ser sujeitos passivos, aí eu trago a mesma consideração que eu fiz
no tópico anterior que eu falei da calúnia, né, que é o artigo 148 do anteprojeto, não é uma coisa pacífica, mas analisando friamente aí o 148, eu acredito que tenha sido uma intenção do autor do anteprojeto colocar essa figura aí, mas eu não sei por que não foi para frente, tá certo? Então eu acredito pessoalmente que existe também, considerando tem a própria figura da pessoa jurídica que se tem hoje e tal, que tem toda a identidade, eu acredito sim que possa vir a ser o sujeito passivo também a pessoa jurídica, certo? Tipo objetivo e adequação típica, vamos lá. O que é que significa difamar, gente? Desacreditar publicamente, infamar, falar mal, detrair, tecer um fato concreto que macula a imagem de uma pessoa perante terceiros. Só que aqui não é um crime, né? A calúnia, você imputa, você atribui a pessoa falsamente a prática de um delito. Aqui não. Aqui você vai narrar um fato, trazer um fato, falar mal de uma pessoa, de um fato que possa macular a imagem dela perante terceiros, mas esse fato não é um crime, tá certo? Por exemplo, fulano foi trabalhar bêbado ontem, né? Nesse caso aqui, gente, também tem que ter a descrição do fato, tá? Você está falando de um fato, então, se você não escrever o fato, você corre risco de ter ou um atípico penal ou você incidir numa injúria, tá certo? Então, fulano foi trabalhar bêbado ontem. A Carla chifrou Francisco com o Antônio, pastor da igreja, após o culto do domingo. Então, todos esses aspectos não configuram crime, mas eles incidem sobre a reputação da pessoa, certo? E não são crimes, né? Para poder diferenciar bem da calúnia, tá bom? Só que aí você tem que ter a descrição do fato, né? Senão você corre o risco de ter ou um atípico ou você incidir na injúria, por exemplo. Elemento subjetivo é o dolo, né? Que é o ânimos difamante, ou seja, é o fim especial de difamar, né? E o que é difamar a gente já viu lá em cima. Então, o delito se consuma quando o conhecimento da difamação ela chega até uma outra pessoa, né? Pois está aqui a se tutelar, no caso, a honra objetiva, ou seja, a reputação, né? Não existe reputação própria, a reputação é perante a sociedade, perante a comunidade, perante terceiros. Então, a partir do momento que aquela difamação sai da boca do ofendido e vai parar no conhecimento de um terceiro, você tem aí a sua consumação, tá certo? A exceção da verdade. Diferentemente da calúnia, como a gente já pontuou lá na leitura do artigo, né? A exceção da verdade aqui não é regra, gente, tá? Ela acontece em duas ocasiões, né? Obedecidos dois requisitos, na verdade. Se o ofendido for funcionário público ou quando a ofensa for relativa ao exercício das funções do ofendido, né? Ofendido funcionário público. Caso a exceção da verdade seja deferida, haverá a atipicidade da conduta, tá? A ação penal também é uma ação penal privada, certo? Aí reitera as considerações em relação à súmula a súmula 714 do STF. Casos de aumento de pena também reitera as mesmas coisas que foram faladas. A exclusão do crime. Bom, aqui você já vai ter uma coisa que não tinha na calúnia lá. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Aqui não está falando da calúnia. Está falando de injúria ou difamação. Ou seja, não constitui injúria ou difamação punível. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, até porque no caso do procurador a gente viu o Estatuto da OAB lá, né? A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Aí, poxa, né, o crítico de arte ele não vai poder criticar um movimento artístico ou outro, ou criticar um livro, enfim, ou a crítica científica, que é super válida, por exemplo. A gente que é da academia, que está pesquisando, está estudando, está dando aula, a gente sempre está em embate, né? Eu estou diante de uma tese que diz que A é igual a B. Só que, de acordo com meus estudos,
A é diferente de B. Então eu vou lá e faço uma série de considerações criticando, pode ser até uma crítica dura, científica, contra essa primeira tese. Eu não vou incorrer em nenhum ato difamatório de injúria, eu estou ali discutindo ciência, né? Agora, se eu tiver a intenção de difamar, claramente, aí não. Aí você já vai incidir sim na difamação e na injúria, certo? Também não constitui injúria ou difamação punível o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação e informação que preste cumprimento do dever de ofício, certo, gente? Então isso não tem relação à calúnia, só em relação à injúria e difamação, certo? A retratação é o querelado que, antes da sentença se retrata cabalmente, da calúnia e da difamação fica isento da pena, certo? Isso aí a gente já comentou, né? Então o cara, antes da sentença, ele vai lá e se retrata, né? Ele, não foi bem assim e tal, me desculpe e tudo. E aí ele pode ficar isento da pena, né? Isso para a calúnia e difamação, para a injúria não. Pedido de explicações. Se de referências, alusões, é a mesma coisa, né? Pedir explicações é aquele procedimento que a pessoa, que o ofendido, ele entra em juízo para pedir explicações em juízo, né? Em relação ao ofensor, né? E se o juiz verificar que é o caso de um fato típico, ele vai punir, certo? Beleza? Opa! Desculpa aí, gente. Ó, o item C é injúria, tá? Eu na pressa aí acabei colocando difamação. Item C, injúria, artigo 140. Vamos entrar no último delito, certo? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz, parágrafo 1º, pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, ou seja, o ofendido provocou anteriormente, né? Houve uma injusta provocação aí, né? E no caso da retorção imediata, né? Que é aquela discussão, é a injúria contra a injúria. Pena da detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. Se da injúria, parágrafo 3º, consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, que é injúria racial aí, né? Para reclusão de 1 a 3 meses e multa. Gente, diferentemente das outras figuras que a gente veio estudando, ou seja, da calúnia e da difamação, aqui a gente está diante de uma ofensa à honra subjetiva, ou seja, a percepção que a pessoa tem de si mesma. Aqui pouco importa para a consumação do delito se isso chega ao conhecimento de terceiro. Importa aqui que chegue a conhecimento do ofendido essa injúria, e não a terceiro, certo? Então, o bem jurídico penalmente protegido é a honra subjetiva, ou seja, não se faz necessário que algum terceiro tenha acesso ao ato injuriante para ter que configurar o delito, certo? O sujeitativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, certo? Não existe nenhuma qualidade do agente e tal. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha capacidade de compreender a comunicação ofensiva, certo? Observações. Não existe injúria contra os mortos, né, por ausência de previsão legal. A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo do delito de injúria, né, não tem sentido. E em caso de funcionário público presente e no exercício das funções, você tem o desacato. Se você está de cara com o funcionário público e vai lá e injuria ele, você não vai incidir sobre a injúria, você vai incidir sobre o desacato, desacato à autoridade. Mas se você não está diante do funcionário público e você injuria, né, você incide sobre a injúria mesmo, certo? Tipo objetivo e adequação típica.
Gente, injuriar é o quê? É ofender a dignidade ou decoro de alguém, certo? A injúria traduz um desprezo, um menoscabo, aquela coisa mesquinha mesmo, sabe? Coisa baixa. É essencialmente manifestação de desprezo, de desrespeito, suficientemente idônea para ofender a honra da pessoa, certo? Não há necessidade aqui, diferentemente da calúnia, da difamação, da imputação de um fato específico. Aqui pode ser uma imputação genérica, certo? Ah, fulano de tal é uma bicha sem vergonha. Fulano de tal é um médico charlatão, certo? Então aí, ele foi charlatão quando? Em qual cirurgia? Em qual tratamento? Não, não importa, ele é um médico charlatão. Ponto final. Isso aí já é um comentário injurioso, certo? Elemento subjetivo é o dolo, né? Repetindo aí as considerações anteriores. O dolo na verdade aí é injuriande no caso, né? Não é o dolo difamante, sabe? Pode corrigir aí na nota de aula. É o fim especial de injuriar, ferindo a honra subjetiva da vítima, certo? O delito se consuma quando a vítima toma conhecimento da ofensa, nesse caso, em regra a tentativa não é possível, né? Mas se você conseguir, como eu sempre digo, conseguir separar o intercrimes e identificar o momento que o cara não consumou o crime por uma ação alheia à sua vontade, você, nos termos do artigo 14, você pode ir lá e entender por um crime tentado também, tá certo? Exceção da verdade não cabe, exceção da verdade, no caso da injúria, certo? Mas cabe o perdão judicial. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou a injúria, e no caso da retorção imediata, que a gente viu, né? Que é a injúria contra a injúria. A ação penal aqui vai ser privada, certo? Em regra. Refaço as considerações da súmula 714 do STF. As causas de aumento de pena também são as mesmas, também é válido para os três delitos. Aqui é a exclusão do crime, né? Também refaço as considerações do artigo 142. Não cabe retratação aqui, certo? E você pode entrar com pedido de explicações, o ofendido, tá certo? Agora vamos ver o seguinte, a injúria real, que é uma coisa específica desse delito. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se consideram alvitantes, protege-se, além da honra subjetiva, a incolumidade física, tá, gente? Então, a bofetada, um pisão no pé, um corte, um puxão de barba, a pessoa não está ali querendo agredir. O ânimos não é o ânimos ledente da lesão. É um ânimos de injúria mesmo, de jogar a reputação da pessoa na lama. Na reputação não, desculpa. De jogar a honra subjetiva da pessoa na lama, ali é desmoralizar e tal. É um tapa na cara, assim, enfim, é uma puxada de cabelo, né? Esse tipo de ato aí. A violência será punida somada com a injúria real e as vezes de fato são absorvidas, certo? E a injúria racial, gente. Eu acho que eu copiei errado o artigo lá em cima, alguns parágrafos, acho que na hora. Mas vocês conferem, tá, gente? Vocês vão estudar a nota de aula de acordo com o Código Penal. Porque às vezes, na pressa, e você copia, né, de PDF para hoje, dá um probleminha. Mas a injúria real está no parágrafo 3º mesmo do artigo 140, tá? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia e religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Aqui, nesse caso, a pessoa chega e fala, em razão disso, injuria, né? Em razão desses elementos aqui, chama a pessoa de pretão, negrão, judeu, tal, não sei o que, essas besteiras que a gente sabe, né? E que atingem a honra subjetiva das pessoas. Aqui também não há o perdão judicial nesses casos, certo? Injúria racial não há perdão judicial. E é diferente de racismo, tá, gente? Eu até trouxe um quadro aqui que diferencia as duas figuras, tá? Por exemplo, a injúria preconceituosa ela é afiançável, o racismo ele é inafiançável, né? Um dos delitos que é inafiançável.
Racismo ele é imprescritível, a injúria preconceituosa é prescritível. O racismo é uma vítima indeterminada. Ah, os negros são isso, né? É, e na injúria preconceituosa é ser o negro né, direcionado especificamente a uma pessoa. E aí no final, gente, eu trago também um resumo geral. Eu sei que são muitas informações a respeito dos crimes contra a honra, certo? Então eu trouxe aí um cara crachá aí, para vocês irem memorizando da melhor forma possível, tá certo? Agora, pelo amor de Deus, estudem antes de ir pro quadro resumo, tá bom? Beleza? Então essa foi a aula de crimes contra a honra. Procurei ser bem objetivo aí. E a nota de aula está bem completa. Espero que vocês tenham bom proveito, tá, meu povo? Um abraço, valeu, até o próximo encontro.